Conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, a todos no estúdio e a todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa manhã de terça-feira. Ô Vera, agora há pouco nós entrevistamos aqui no Jornal da Manhã o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ao estilo dele, Vera, ele não negou a candidatura à presidência da República, então podemos chegar à conclusão que, obviamente, ele vai ser candidato em 2014 e falou sobre a tentativa em 2018, o professor Vila me lembra, e a tentativa de unir o PSDB com ele assumindo a presidência do partido. Eu pergunto, esses movimentos políticos desse começo de semana, combinados, acabam favorecendo a candidatura dele, hein, Vera? Acabaram sim, Thiago. Vinha acontecendo uma série de fatores que obstruíam um pouco o campo para o governador Geraldo Alckmin. A gente falava no 3 em 1 já há algum tempo, da necessidade para a candidatura dele se viabilizar de unificar o chamado centro, que são as forças, os maiores partidos, as grandes legendas, aquelas que têm estado, de alguma maneira, aglutinadas aí em torno do PSDB nas últimas eleições. E o PMDB, que tem sido pendular, né, desde o processo de redemocratização, uma hora com o PT, uma hora com os tucanos. Os movimentos desta segunda-feira acabam, de alguma maneira, por ação do próprio Alckmin ou em decorrência de movimentos de outros, ajudando a essa unificação. O primeiro foi a desistência do apresentador Luciano Huck em pleitear, em negociar uma candidatura à presidência. Com isso, esse centro perde aí um jogador, e assim um jogador que tentava se beneficiar dessa busca meio etérea por um novo na política. Então, isso acaba, de alguma maneira, fazendo com que esse eleitorado disposto a votar numa força moderada, um discurso reformista, um discurso de economia liberal, olhe novamente para o PSDB. Isso num primeiro momento. E essa unificação aí do PSDB, tentativa de unificar o PSDB em torno da candidatura do próprio Alckmin para comandar o partido, dá a ele a chance de ser o articulador dentro de um partido que está muito bagunçado e aí sim tentar negociar uma aliança mais ampla em torno de si para 2018. Então são dois movimentos importantes. Ele já há algum tempo não vem fazendo segredo de que é candidato, vem atuando como candidato. Na própria entrevista que ele concedeu quando no ano do 3 em 1, ele não negou isso, ele falou como candidato, expôs ali algumas das suas plataformas do país. Então agora ele vai poder agir com maior desenvoltura nessa seara aí, nesse campo. E como é que foi essa surpreendente e simultânea negociação do Gereissati e do Marconi Perillo, Vera, para indicar o Alckmin? Foi uma negociação de algumas semanas, Joseval. Começou a ficar evidente que esse processo, essa convenção tucana, reproduziria de alguma maneira essa cisanha que vem marcando o partido, pelo menos desde o impeachment, que é uma divisão entre aqueles que queriam estar no governo Michel Temer e aí ocuparam cargos, que era um grupo liderado pelo Aécio Neves, e o outro grupo que propugnava a independência do PSDB, que ele não entrasse no governo, etc. Esse grupo dos antigovernistas se aglutinou em torno do senador Tasso Gereissati e os governistas apoiaram a candidatura do Marconi Perillo. Portanto, havia uma cisão mais ou menos no meio e o Alckmin estava oscilando de uma forma meio pendular entre os dois grupos. Ele começou apoiando Perillo, mas aí achou que a candidatura do Tasso era aquela que reunia maiores atributos para ele, conquistar o Nordeste, conquistar essa ala mais jovem do partido, que dialoga de alguma maneira com essa busca pelo novo. Então ele estava de alguma maneira dividido nisso. E ele começou a ver que essa divisão não cessaria e que isso acabaria por isolar o PSDB nesse grupo de partidos que hoje são do núcleo governista. Então, o PMDB começou a falar em ter um candidato próprio, que defendesse as conquistas econômicas, principalmente do governo. Então, começou-se a negociar isso. Quem ajudou? Quem ajudou muito foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele tem uma ascendência muito grande sobre o senador Tasso Gereissati, que foi o primeiro a anunciar efetivamente a desistência
E aí isso provocou uma reação do outro lado. O senador Marconi, convencido pelos governistas, pelos ministros, do Michel Temer, pelo próprio Aécio, também resolveu abrir mão da candidatura. E assim o Alckmin se sentiu à vontade para dizer que aceita ser presidente e vai tentar colar um pouco as peças desse partido bem dividido. Agora, Vera, você conhece bem os tucanos, nem de longe é possível dizer que eles estejam unidos, apesar dessa candidatura única à presidência do partido. Quais serão os desafios de Geraldo Alckmin para tentar pavimentar essa união, hein, Vera? O primeiro deles é tentar fazer uma saída ordenada do governo, Thiago. Ela começou de uma maneira bastante abrupta, que ele vai, não vai. O ministro Bruno Araújo se sentiu fritado e se antecipou e pediu demissão do Ministério da Cidade. Isso abriu espaço para Temer acomodar o chamado Centrão, colocando lá o deputado Alexandre Baldi. Acontece que ainda há outros tucanos no cargo, alguns deles bastante desgastados por essa fritura permanente, como Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, e a Luiz Linda Valois, que se envolveu naquele episódio em que ela pleiteou o acúmulo da aposentadoria, do salário de ministro, etc. Mas tem também o ministro Aloysio Nunes Ferreira, que é o chanceler do país e é uma figura importante do grupo governista dos partidos, muito ligado ao Serra, muito ligado ao Aécio. Ele não pretende sair agora do cargo, quer sair na reta final, quando for se candidatar à reeleição para o Senado, porque ele precisa renovar o seu mandato. Então, o desafio do Alckmin é fazer um desembate que não seja lido como confronto e rompimento com o governo e fazer um discurso ordenado em que o PSDB apoie a reforma da Previdência. Seja porque ela vai ser importante caso ele vença a eleição e não encontre as contas depauperadas, seja para obter esse apoio do PSDB. Hoje você já tem aí, como reflexo da candidatura única do Alckmin no PSDB, alguns periodistas importantes voltando a dizer que uma aliança entre os dois partidos voltou a ser possível, pode ser negociada, porque o PSDB não fará mais um discurso de oposição a Temer e ao governo. Então, é modular esse discurso, tentar de alguma maneira cotejar as posições dos dois grupos e dar uma cara a esse PSDB que hoje em dia está desfigurado, depois que o Aécio foi pego naquele diálogo para lá de inadequado com o Joesley Batista, em que ele foi denunciado, hoje está às vésperas de se tornar réu no Tribunal Federal. Então, o Alckmin tem a missão de tentar dar um norte para o PSDB, mostrar um projeto ao país que o partido há muito tempo deixou de personificar. Não são desafios pequenos, mas para quem quer ser candidato à presidência são missões obrigatórias, mais ou menos. É um ponto de partida do qual ele não pode prescindir. Vera Magalhães, que volta às 5 horas da tarde no 13 em 1 com toda a nossa equipe. Esse assunto vai ser discutido pelos integrantes da bancada do 13 em 1. Vera, bom trabalho para você e até mais tarde. Obrigada, Thiago. Bom trabalho para vocês também.